Marisa Guimarães Lima, ela mora em Magé, no Rio de Janeiro. Ela elogiou o programa, obrigado. Deus te abençoe, Marisa. Em nome da produção, a gente agradece aqui. Sinceramente, não tinha pensado sobre o tema celibato, mas acredito não ser um chamado de Deus, pois o diabo tem atuado de forma veemente, com muitos escândalos nas igrejas católicas. Me tire uma dúvida. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, segundo Marcos 1,30. Esse Simão não era o apóstolo Pedro? Mateus 4,18 e 10,2 afirmam que sim. Portanto, Pedro, o primeiro papa, era um homem casado. Como é que isso se explica? A senhora já deu aula de história da igreja lá no Betel, não? Não é minha matéria. Mas eu acredito que que nós sabemos disso. A igreja católica, né, na Idade Média, a igreja definiu o celibatário para os seus líderes. Agora, eu vejo que a igreja evangélica, na Reforma, século XVII, então, século XVI, a igreja, ela reage fortemente contra o celibato. Então, não é histórico da igreja esse tema. Não é histórico da igreja a aceitação de um pastor ou de um líder, seja homem ou mulher, casado, solteiro. Não é histórico da igreja saber lidar com o solteiro. Você pode perceber que a preocupação que essa pessoa lançou é com os escândalos. A Marisa. A Marisa. Marisa, obrigado por você estar aí participando. Agora, vê bem, o escândalo que nós temos tido na igreja evangélica com homens casados, com adultério dentro da igreja, líderes que tinham projeção nacional e caíram no adultério, trazendo grande escândalo para a igreja evangélica. A gente vê isso aí. Então, não é uma questão assim, fulano não tem condições de viver solteiro. Então, ele tem que casar para poder dar bom testemunho e viver uma vida reta. Porque se ele não tiver uma vida sexual, ele não, Paulo diz, não vai se abrasar, então tem que casar. Então, eu digo para você que eu me entristeço muito com essa postura da igreja evangélica com relação ao solteirismo, ao celibato. Mas qual seria a opção que a igreja teria? Só um minutinho, porque eu vejo que a igreja, ela não admite o celibatário. Como essa pessoa está dizendo, a Marisa, e muitos dizem, não é um tema agradável. Quando eu falei que eu ia vir aqui falar de celibato, muita gente riu, é esse assunto? Não é? Por quê? Porque nós estamos preocupados com o prazer da vida, com o viver bem, com a satisfação do desejo e da vontade, em detrimento a uma consciência de vida, de renúncia e sacrifício para Deus. Então, essa espiritualidade da igreja evangélica, é essa espiritualidade que eu sinto falta. De uma mentoria para aquele que quer viver o celibatário. Não é que quer, porque eu volto a dizer, não é uma opção humana. Eu vejo como um quebrantamento de coração e uma sujeição à soberania divina. Porque, para mim, soberania divina é uma realidade na vida de todo cristão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se Deus, na sua soberania, escolheu, então, qual é o meu dever? Então, em outras palavras, missionária, principalmente para quem pegou o programa andando, né?
A senhora não se casou, não foi porque não quis se casar, mas porque não fazia parte dos planos de Deus para a sua vida. É isso. Sim, agora... E esse é o verdadeiro celibato. Esse é o verdadeiro celibato. Certo. Agora, não é uma vida frustrada. Não, estou dizendo isso. Não é uma vida, assim, a perigo. Porque se não puder ter vida sexual, então eu posso manchar a minha santidade. Então, até que ponto vai sua relação com Deus? Até que ponto vai a tua renúncia para o cumprimento da vontade de Deus? Tá bom. Bispo Ronaldo, me ajuda aqui, que o senhor, além de casado, é homem também. A experiência prática da igreja mostra que essa espiritualidade muitas vezes não passa do teto, né? É verdade. A questão, ela, como eu disse já há momentos atrás, ela é um pouco polêmica, porque depende da ótica como você enxerga. Voltando ainda um pouco sobre a questão que a missionária colocou, sobre a rejeição, quanto ao solteiro que faz a opção pelo celibato, eu vejo muito mais que a rejeição ela é até muito natural, ela não é tão preconceituosa como parece. Ela é natural porque ela fere a própria natureza humana. Que, como eu disse no passado, Deus criou o homem para ter uma vida sexual. E veja que a colocação vem do próprio Deus, não é uma dogma de uma igreja, alguma coisa. O próprio Deus faz isso como uma prática importante para a vida feliz do ser humano. Quando alguém, por opção ou por um dom de Deus, chega e diz assim, olha, eu não quero isso, então a igreja, de um modo geral, ela recebe com algumas ressalvas mesmo. Porque isso vai contra a natureza humana. Mas não é só a igreja, na sociedade não religiosa também as pessoas ficam meio... Porque quando você olha para algumas experiências, porque quando a missionária fez um enfoque a alguns pastores, isso é natural, dentro de um movimento tão grande de pastores, homens casados, possa existir mesmo alguns. Mas hoje, por exemplo, nós temos uma evidência de alguns anos já, a Igreja Católica Romana passando por momentos muito difíceis quanto a essa questão. Porque ela impõe a todos. E quando impõe, veja bem, eu sei que o enfoque não é esse que está sendo tratado aqui, mas quando há algo que fere a normalidade, existe um ditado no mundo que diz assim, que se é proibido, é bom. Parece que isso passa a ser um estimulante para aquilo que é proibido. Então, quando garoto, eu via muito falar isso. Quando o pai fala que não pode, é aí que você tem que fazer, porque coisas do tipo. É bem verdade que isso é uma prática mundana, né? Nós, como cristãos, não temos essa pretensão de contrariar as regras do próprio Deus que Ele coloca para o homem. Então, mas a questão mesmo do celibato, eu vejo que é uma questão muito pessoal e é de algo muito exclusivo. E tudo que é exclusivo, ela choca o resto do grupo. Então, esse ponto é que me parece que é uma rejeição. Agora, o senhor mesmo colocou. E nós não podíamos aqui até ampliar o debate falando de outros tipos de rejeições, como opção sexual. Claro. Né? Existem aquilo que o senhor acabou de falar, eu tenho que chamar um intervalo, mas o senhor resumiu bem. O que foge da normalidade, seja dentro da igreja ou fora, sempre vai chamar a atenção e provocar uma rejeição da sociedade em geral. Isso é uma rejeição natural, né? Não precisa nem ser preconceituosa. Pois é. Até por isso que os profetas todos foram perseguidos, porque eles de normais não tinham nada, né? Os profetas eram todos diferentes. E deu no que deu. Vamos para o intervalo, voltaremos já com o Vejam Só.